E se não estivermos sozinhos e a vida inteligente for apenas mais uma forma de consciência espalhada pela galáxia, cara, a equação de Drake, ela é uma daquelas ideias assim, que parecem simples num primeiro momento, mas quando você começa a pensar mesmo, ela te joga num abismo de questionamentos sobre a nossa existência, sobre o universo e principalmente sobre a tal da vida inteligente fora da Terra, né? Então, o que que acontece? O astrônomo Frank Drake, lá nos anos 1960, ele estava querendo organizar uma reunião com outros cientistas para discutir a possibilidade de civilizações extraterrestres, mas aí ele percebeu que precisava de uma forma de estruturar o pensamento, de colocar as variáveis envolvidas de uma forma meio matemática, sabe? E foi aí que ele bolou essa equação. Agora, olha que interessante. A equação de Drake não é uma fórmula mágica para dizer exatamente quantas civilizações existem na galáxia, tá? Na real, ela é um modelo probabilístico. Ela te dá uma ideia, com base em vários fatores, de quantas civilizações tecnológicas podem estar ativas na nossa galáxia, capazes de comunicar por sinais detectáveis, tipo ondas de rádio. A equação original tem 7 termos, e cada um deles representa uma etapa do processo de formação de civilizações. Só que o grande lance é que muitos desses termos são, até hoje, incertos pra caramba. Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido. O famoso pacote youtubístico, se inscreve e mete aquela voadora no peito do like. Aproveita que ainda é de graça e ajuda muito. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos destrinchar essa equação. O primeiro termo é a taxa de formação de estrelas na galáxia, que é mais ou menos conhecida, tá? Com dados do Hubble, do Kepler, do TESS. A gente já tem uma ideia melhor de quantas estrelas novas nascem por ano na Via Láctea. Gira em torno de 1 a 3 por ano. Beleza. Aí o segundo termo é a fração dessas estrelas que têm planetas. E aí, cara, depois das descobertas dos últimos anos, principalmente com o telescópio Kepler, a gente sabe que quase todas as estrelas têm planetas. Isso foi um choque até para muita gente na época, porque antes a gente achava que planetas eram tipo uma exceção, mas na real são regra. Isso já aumentou muito as chances. O terceiro termo é o número médio de planetas que podem sustentar vida por estrela que tem planetas. E aí a coisa começa a ficar mais complicada, porque sustentar vida pode ter um monte de significados. A gente costuma considerar planetas na tal da zona habitável, onde a temperatura permite água líquida, mas isso é só uma parte da história. Tem planeta que está na zona habitável, mas não tem atmosfera. Ou é bombardeado por radiação estelar pesada, ou tem uma rotação travada que torra um lado e congela o outro. Então, mesmo que a zona habitável seja uma boa referência, não garante que o planeta seja habitável de fato. Depois vem o termo que talvez seja o mais misterioso de todos, né? A fração desses planetas habitáveis onde a vida realmente surge. E aqui, cara, a gente tem um dado só, que é a Terra. É aquele velho problema do N igual a 1. A gente sabe que a vida surgiu aqui e aparentemente surgiu rápido, dentro de uns 500 milhões de anos após a formação da Terra. Então isso pode indicar que, dadas as condições certas, a vida surge fácil. Mas ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha dado uma baita sorte, tipo uma sorte absurda, estatisticamente falando. A gente simplesmente não sabe, e se não bastasse, o próximo termo é a fração desses planetas com vida, onde surge vida inteligente. Por quê, né? Vida simples, como bactérias, pode até ser comum, mas inteligência, autoconsciência, tecnologia, isso aí pode ser uma raridade. De novo, só temos um exemplo, que é o nosso. E mesmo aqui na Terra foram bilhões de anos de vida sem nenhuma civilização tecnológica. Então pode ser que a inteligência seja tipo um acidente evolutivo, algo que só acontece em raríssimas exceções. Aí vem o termo que é a fração de civilizações inteligentes que desenvolvem tecnologia capaz de emitir sinais detectáveis, como rádio, laser, essas coisas. Porque pensa bem, pode ter um monte de civilizações que são avançadas biologicamente, têm culturas sofisticadas, mas nunca desenvolveram tecnologia eletromagnética, ou escolheram não usar esse tipo de comunicação. Pode ser que elas usem formas que a gente nem conhece, que escapam totalmente da nossa detecção. E por fim, o último termo, que é talvez o mais angustiante de todos, o tempo que essas civilizações duram. Porque não adianta nada ter milhões de civilizações se elas só duram, sei lá, uns 200 anos.
A nossa própria civilização tecnológica, com capacidade de enviar sinais para o espaço, existe há menos de 1,5 século. Se uma civilização se autodestrói ou simplesmente colapsa por mudanças ambientais, guerras, esgotamento de recursos ou qualquer outro fator, então a janela de tempo em que ela seria detectável é muito pequena. Isso reduz drasticamente as chances de uma outra civilização, tipo a nossa, conseguir captar esses sinais. Então olha só como a equação de Drake funciona. Ela é multiplicativa, ou seja, se qualquer um desses termos for zero, o resultado final também é zero. Ou seja, se em algum ponto da equação o processo quebra, não existe nenhuma civilização detectável além da gente. Mas o contrário também é verdadeiro. Se os valores forem um pouco maiores, mesmo que só um pouquinho, o resultado final explode. Com valores otimistas, você pode ter milhares ou até milhões de civilizações ativas na Via Láctea agora. Com valores pessimistas, pode ser que sejamos os únicos. Então ela não te dá uma resposta definitiva, mas te ajuda a pensar de forma estruturada. E tem uma coisa muito legal nisso tudo, que é o seguinte: conforme a ciência vai avançando, a gente consegue ir preenchendo melhor esses termos. Tipo, a fração de estrelas com planetas, isso a gente já sabe que é quase 100%. Número de planetas por sistema, isso também está sendo estudado com precisão cada vez maior. A taxa de formação de estrelas, idem. Agora, os termos biológicos ainda são um grande mistério. A origem da vida, a evolução da inteligência, a duração das civilizações, tudo isso ainda depende de muita especulação. Mas mesmo com essas incertezas, a equação de Drake tem um papel fundamental. Ela mudou a forma como a gente pensa sobre vida no universo. Porque antes dela, muita gente encarava essa pergunta como uma curiosidade meio filosófica, sem método. Depois da equação virou uma questão científica. A equação colocou a pergunta dentro de um contexto mensurável, onde cada fator pode ser estudado com dados reais, e isso, cara, foi revolucionário. E aí entra um outro ponto interessante. Mesmo sendo uma equação com várias incertezas, ela também é uma forma de refletir sobre nós mesmos. Porque quando a gente pergunta quantas civilizações existem lá fora, no fundo a gente está perguntando sobre a nossa própria trajetória. Tipo, será que a gente vai durar muito tempo? Será que a gente está sozinho porque a inteligência é rara? Ou porque todo mundo se destrói antes de durar o suficiente? A equação de Drake acaba sendo quase um espelho, um jeito de pensar o futuro da humanidade dentro de um contexto cósmico. Outra coisa que é bom lembrar é que essa equação ela é focada em civilizações que emitem sinais detectáveis, tá? Ela não fala de vida simples, de bactérias, de formas biológicas não tecnológicas. Isso quer dizer que o universo pode estar cheio de vida microbiana, vida alienígena, em estágios primitivos ou até em formas que a gente nem reconheceria como vida. Mas do ponto de vista da equação, isso não entra. É uma abordagem mais restrita, voltada para detecção e comunicação. E é isso que conecta essa equação com projetos como o SET, né? A busca por inteligência extraterrestre. O SET parte do princípio de que pode haver sinais sendo enviados por aí, ou talvez sinais que foram enviados há milhares de anos e só estão chegando agora. Se houver muitas civilizações e se elas durarem bastante tempo, então o universo deve estar cheio de transmissões. Mas se elas forem raras e durarem pouco, aí o silêncio que a gente percebe faz sentido. E esse é o grande paradoxo. Então, no fim das contas, a equação de Drake ela não te dá certezas, mas ela organiza a ignorância, como dizem. Ela mostra exatamente onde estão os buracos do nosso conhecimento. E isso já é um baita avanço, porque a gente consegue direcionar os esforços científicos, os telescópios, as sondas, os experimentos, para tentar preencher esses buracos a cada planeta descoberto, a cada espectro de atmosfera analisado, a cada missão que busca sinais de vida. A gente está refinando, mesmo que aos poucos, cada pedacinho dessa equação. E isso, cara, é o que torna tudo tão fascinante. Beleza. Então vamos seguir nessa linha, porque agora a gente vai entrar numa parte que é fundamental quando a gente fala de vida fora da Terra, que é essa tal de zona habitável e os critérios para a existência de vida. E olha só, isso aqui pode parecer um conceito meio direto, tipo, é só a área ao redor de uma estrela onde a água líquida pode existir. Mas, cara, quando você começa a destrinchar mesmo o que isso significa, você vê que tem muito mais por trás,
tem um monte de nuances, de exceções, de fatores que a gente nem sempre leva em conta. Não é só questão de temperatura. Tem atmosfera, tem radiação, tem até a geologia do planeta entrando na jogada. Então, primeiro de tudo, o conceito clássico de zona habitável, ou a famosa zona cachinhos dourados, é basicamente uma região ao redor de uma estrela onde um planeta pode ter temperaturas adequadas para manter a água em estado líquido na superfície. Não está nem tão perto a ponto da água evaporar, nem tão longe a ponto de congelar. Beleza, parece simples, né? Mas aí você começa a se perguntar, tá, mas e se o planeta tiver uma atmosfera super densa, com efeito estufa bombando, aí mesmo estando numa zona onde teoricamente seria frio demais, ele pode estar quente o suficiente para ter água líquida. Ou, o contrário, se não tiver atmosfera nenhuma, pode estar na zona certa e ainda assim ser um deserto congelado. E aí vem a complicação. Zona habitável depende não só da distância do planeta em relação à estrela, mas de um monte de outros fatores. Por exemplo, a própria estrela, estrelas diferentes emitem quantidades diferentes de energia. Uma estrela anã vermelha, que é bem menor e mais fria que o Sol, tem uma zona habitável muito mais próxima dela. Isso pode parecer bom porque essas estrelas são super comuns no universo. Só que tem um detalhe. Como a zona habitável é muito colada na estrela, o planeta que está ali pode ficar preso gravitacionalmente, como a Lua em relação à Terra, sempre mostrando a mesma face para a estrela. Isso cria um lado permanentemente iluminado e outro permanentemente escuro. E aí, cara, você já imagina o problemão para manter estabilidade de clima, circulação de ar, distribuição de calor. Outra coisa é a própria atividade da estrela. As anãs vermelhas, por exemplo, são famosas por terem erupções violentas, liberando radiação intensa, rajadas de partículas energéticas. Se um planeta está ali pertinho, pode acabar com a atmosfera sendo varrida completamente, ou então a radiação ionizante impede qualquer possibilidade de vida mais complexa surgir. Então, mesmo estando na zona certa, pode não adiantar nada se as condições forem extremamente hostis. E esse é o lance que a gente precisa entender. Estar na zona habitável é a condição necessária, mas não suficiente. Tipo, é o primeiro filtro, é por onde a gente começa. Só que daí para frente tem uma série de outros filtros que vão definir se aquele planeta realmente pode sustentar a vida. E quando a gente fala em vida, por enquanto, estamos falando em vida baseada em carbono, que depende de água líquida, porque é o único tipo de vida que a gente conhece. A bioquímica da Terra é o nosso modelo. Então é isso que a gente procura. E aí entra outro ponto importante, a atmosfera. Sem atmosfera não tem pressão suficiente para manter água líquida. Marte, por exemplo, está bem na beiradinha da zona habitável do Sol, mas a atmosfera dele é tão fina que a água, mesmo que tivesse ali, ia evaporar rapidinho ou congelar. Então, para um planeta manter água líquida por longos períodos, ele precisa de uma atmosfera razoável, que segure calor, que regule a temperatura e, de preferência, que tenha uma certa estabilidade química. A Terra tem isso. Vênus também tem uma atmosfera super densa, mas no caso de Vênus, o efeito estufa foi para um nível tão extremo que fritou o planeta todo. Então, tá vendo como não basta só estar na zona? Tem que equilibrar uma série de fatores ao mesmo tempo. E o que é legal nessa história é que os cientistas começaram a perceber que talvez a definição de zona habitável precise ser ampliada, porque tem lugar fora dessa zona clássica que pode sim abrigar vida. Pensa nas luas de Júpiter e Saturno, tipo Europa e Encelados. Elas estão bem longe do Sol, congeladas por fora, mas tem oceanos subterrâneos de água líquida por baixo de uma crosta de gelo. E o que mantém essa água líquida ali não é o calor do Sol, mas a energia gerada pelas forças de maré, pela gravidade exercida pelos planetas gigantes. É uma fonte de aquecimento interna e isso muda tudo. Por quê? Se existe vida nesses oceanos escondidos, a zona habitável deixa de ser só uma faixa ao redor de estrelas e passa a incluir esses ambientes internos de luas congeladas. Isso expande absurdamente o número de lugares onde a vida pode surgir. Outro fator que começou a entrar nessa equação toda é a questão da composição química do planeta. Tem que ter elementos essenciais para a bioquímica funcionar: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, o famoso CH-NOPS. Esses elementos precisam estar disponíveis em alguma forma e, de preferência, em ciclos ativos, tipo o ciclo do carbono que a gente tem aqui na Terra. Se o planeta
é geologicamente morto, sem vulcanismo, sem placas tectônicas, talvez ele não consiga manter um ambiente com reciclagem de nutrientes. E isso pode dificultar muito o surgimento ou a manutenção da vida. E tem também a presença de campo magnético, que é outro detalhe importante. Sem um campo magnético, o vento solar pode ir aos poucos destruindo a atmosfera do planeta. Marte, por exemplo, perdeu grande parte da sua atmosfera sim. Já a Terra tem um campo magnético forte que protege o planeta da radiação e ajuda a manter as condições estáveis para a vida. Isso também mostra que não adianta só olhar para o tamanho do planeta ou para a distância dele da estrela, tem que ver se ele tem um núcleo ativo que gere campo magnético, que mantém a atividade geológica. Tudo isso influencia. Então, cara, quando a gente fala em critérios para a existência de vida, está falando de um sistema extremamente complexo. E é por isso que, mesmo com tantos planetas sendo descobertos por aí, ainda é difícil cravar quais deles realmente têm chance de abrigar vida, porque a gente não consegue ainda observar todos esses fatores com precisão. Na maioria dos casos, o que a gente tem são dados indiretos, estimativas de massa, raio, distância orbital e, no máximo, a ideia da composição da atmosfera se o planeta passa na frente da estrela, e a gente consegue estudar a luz que atravessa a atmosfera dele. E aí, nesse contexto, começa a surgir também a ideia de zonas habitáveis alternativas. Por exemplo, já se discute a possibilidade de vida em atmosferas de planetas gasosos, tipo Júpiter ou até Vênus, em camadas específicas onde a pressão e a temperatura são adequadas. Isso quebra um pouco aquela ideia tradicional de que a vida só pode surgir em superfícies sólidas com oceanos. Talvez a vida em outros mundos se adapte a condições que para a gente parecem impossíveis. E se a gente basear tudo só no modelo da Terra, pode acabar ignorando esses outros caminhos possíveis. Outra coisa interessante é o fator tempo. Um planeta ele pode estar na zona habitável hoje, mas não ter estado antes, ou vice-versa. A própria Terra passou por fases de superfrio, como a Terra Bola de Neve, e fases de calor extremo. Então, a estabilidade ao longo de bilhões de anos também é importante. Vida complexa, do jeito que a gente conhece, precisa de estabilidade. Se o planeta sofre mudanças drásticas a cada milhão de anos, fica difícil a vida evoluir com consistência. Então, os cientistas olham também para a estabilidade da órbita, da rotação, da atividade estelar ao longo do tempo. E, por fim, tem o lance da observação, né? Porque mesmo com toda essa teoria, tudo isso que a gente está falando aqui, ainda é um baita desafio conseguir medir essas coisas em exoplanetas. A maioria dos dados que a gente tem vem de trânsitos, de pequenas quedas de brilho nas estrelas, ou do efeito Doppler causado pela gravidade do planeta. É um trabalho delicadíssimo e, por enquanto, a gente só arranhou a superfície do que tem por aí. O James Webb está começando a dar uma ideia melhor, principalmente na análise das atmosferas, mas ainda estamos muito no começo. Então o conceito de zona habitável evoluiu. Não é mais só uma faixa de distância em torno de uma estrela, é um conjunto enorme de fatores interligados, tipo de estrela, atmosfera, geologia, campo magnético, presença de água, estabilidade orbital, composição química, atividade interna, tudo isso entra no pacote. E quanto mais a gente aprende, mais complexa a coisa vai ficando. Mas também mais fascinante, porque a cada descoberta a gente vê que o universo é ainda mais dinâmico e cheio de possibilidades do que a gente imaginava. E isso, cara, só aumenta a vontade de continuar procurando. Uma das maiores viradas que a ciência moderna deu nessa busca por vida fora da Terra aconteceu com a descoberta dos exoplanetas, principalmente depois da missão do telescópio Kepler. O Kepler mudou completamente o jogo, cara. Antes dele, a gente ainda estava naquela de achar que planetas eram meio que raros, que sistemas como o nosso não deviam ser tão comuns assim. Mas aí, quando ele começou a operar, a gente foi percebendo que o universo está simplesmente lotado de planetas orbitando outras estrelas. E mais do que isso, que muitos desses planetas têm características parecidas com as da Terra, o que levantou uma baita expectativa em relação à possibilidade de existir vida em algum deles. O telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009 com uma missão bem clara: ficar observando o brilho de mais de 150 mil estrelas na nossa galáxia, esperando detectar pequenas quedas nesse brilho que indicassem a passagem de planetas na frente das estrelas,
o chamado método de trânsito. E olha só, essa técnica é super sensível. A queda de brilho pode ser mínima, tipo menos de 1%, mas se acontece de forma periódica, com o mesmo padrão, dá para saber que tem um planeta ali. A partir disso, dá para calcular o tamanho do planeta, a distância em relação à estrela e, com algumas inferências, até a composição provável dele. E aí começa a mágica, porque o Kepler, ao longo da sua missão, detectou milhares de exoplanetas. Milhares. E o mais impressionante, uma boa parte deles era do tamanho da Terra, ou um pouco maiores, que a gente chama de superterras. Isso foi um choque, cara, porque a gente pensava que planetas como Júpiter ou Netuno eram mais comuns, por serem maiores e mais fáceis de detectar. Mas aí os dados do Kepler mostraram que os planetas do tipo terrestre, rochosos, são extremamente abundantes na galáxia. E mais, muitos desses planetas estavam dentro da zona habitável de suas estrelas. Uma das descobertas mais emblemáticas foi o sistema TRAPPISTON. Esse sistema tem uma estrela anã ultrafria, bem menor que o Sol, e tem 7 planetas orbitando bem pertinho dela, sendo que pelo menos 3 deles estão na zona habitável. Isso acendeu um monte de alertas, porque além de serem rochosos, esses planetas estão a uma distância onde a água líquida poderia existir. E como a estrela é bem mais fria, a zona habitável está bem próxima, o que facilita observações com telescópios mais avançados. Então, o TRAPPISTON virou meio que um laboratório natural para estudos de atmosferas e possíveis bioassinaturas. Outra descoberta marcante foi o Kepler 186 Farad. Esse planeta tem um tamanho parecido com o da Terra, orbita uma estrela anã vermelha e está bem na zona habitável. Ele foi um dos primeiros planetas descobertos com essas características, e isso deu um impulso enorme para a astrobiologia. Claro que ainda é difícil saber se ele realmente tem atmosfera, água ou algum tipo de atividade biológica, mas só o fato dele existir já foi uma indicação fortíssima de que planetas assim não são exceções. E isso alimentou a ideia de que talvez o universo esteja repleto de terras 2 por aí. E o que é curioso é que o Kepler só observou uma parte pequenininha do céu, uma fração minúscula da Via Láctea. Mesmo assim, encontrou milhares de exoplanetas. Então, quando os cientistas extrapolam esses dados para o resto da galáxia, os números ficam gigantescos. Estima-se que só na Via Láctea existam centenas de bilhões de planetas e que dezenas de bilhões deles podem ser do tipo terrestre, muitos dos quais dentro de zonas habitáveis. Isso muda completamente a pergunta de será que existe outro planeta como a Terra? Para quantos existem? E não dá para deixar de falar da importância do Kepler na classificação dos diferentes tipos de exoplanetas. Antes dele, a gente não fazia ideia de que existiam categorias intermediárias entre a Terra e Netuno. Hoje, por causa das observações do Kepler, a gente sabe que planetas com entre 1, 5 e 2 vezes o tamanho da Terra são super comuns. Alguns são chamados de superterras, outros de mini-Netunos, dependendo da densidade e composição. E aí vem a grande questão: quais desses são realmente rochosos e quais têm atmosferas densas demais, tipo um Vênus turbinado? É aí que entra a necessidade de observações mais detalhadas, porque saber que um planeta tem o tamanho certo e está na distância certa da estrela é só o começo. O próximo passo é analisar as atmosferas desses planetas. E para isso, a gente precisa de telescópios que consigam detectar a luz que passa pela atmosfera quando o planeta transita na frente da estrela. Essa luz pode ser filtrada por moléculas na atmosfera do planeta. E dependendo do espectro que chega até nós, dá para saber se ali tem vapor d'água, metano, dióxido de carbono, ozônio, ou seja, bioassinaturas. Mas voltando ao Kepler, um outro dado importante que ele trouxe é que sistemas planetários são extremamente variados. A gente se baseava no nosso sistema solar como modelo, mas agora a gente viu que tem de tudo por aí. Tem sistema com planetas gigantes grudados na estrela, os chamados Júpiteres quentes. Tem sistemas supercompactos, com planetas orbitando a estrela em poucos dias. Tem sistemas com órbitas excêntricas inclinadas, com ressonância gravitacional entre os planetas. Isso mostra
que a formação planetária é um processo muito mais dinâmico e caótico do que se pensava, e isso tem implicações diretas para a habitabilidade, porque a estabilidade orbital, por exemplo, é fundamental para que um planeta mantenha condições adequadas para a vida durante bilhões de anos. Se o planeta é puxado para uma órbita muito excêntrica, vai ter variações climáticas extremas. Se sofre influência de gigantes gasosos muito próximos, pode ter sua órbita alterada ao longo do tempo. Tudo isso afeta a possibilidade de desenvolvimento da vida. Então, entender a arquitetura dos sistemas planetários também virou uma prioridade. Outra questão levantada com as descobertas do Kepler é o tipo de estrela que é mais favorável para a vida. Estrelas do tipo solar são estáveis, mas não tão comuns assim. Já as anãs vermelhas, que são bem menores e menos luminosas, representam cerca de 70% das estrelas da galáxia. Ou seja, a maior parte dos planetas potencialmente habitáveis deve estar ao redor dessas estrelas. Só que, como já se sabe, elas têm comportamento magnético violento, com muitas erupções, o que pode ser um fator limitante para a vida, principalmente na superfície. Mas mesmo assim, essas estrelas têm uma vantagem enorme. Elas vivem muito mais tempo que o Sol. Enquanto o Sol tem uma vida útil de cerca de 10 bilhões de anos, as anãs vermelhas podem viver por trilhões de anos. Isso significa que mesmo que a vida demore mais para surgir nesses planetas, o tempo disponível é muito maior. E tempo, como a gente sabe, é um dos ingredientes fundamentais para a evolução da complexidade biológica. Então, apesar das dificuldades, elas são alvos super promissores. Com o fim da missão do Kepler, a NASA lançou o TESS, que tem um objetivo semelhante, mas com uma abordagem diferente. Enquanto o Kepler focava numa região específica do céu, o TESS observa praticamente o céu inteiro, procurando por planetas em torno de estrelas mais próximas da Terra. Isso facilita a posterior análise detalhada desses planetas, porque quanto mais perto estiverem, mais fácil é estudar suas atmosferas com telescópios como o James Webb. Ou seja, o legado do Kepler não terminou com ele. Ele abriu o caminho para toda uma nova geração de pesquisas. E agora que a gente está entrando nessa era em que já não se discute mais se existem exoplanetas, mas sim como são esses mundos, a questão da habitabilidade deixou de ser uma especulação e passou a ser um campo concreto de investigação. O Kepler ajudou a mostrar que planetas parecidos com a Terra em zonas habitáveis são comuns. E isso jogou uma luz nova sobre a nossa própria existência, porque se a Terra não é única em suas condições, então talvez a vida também não seja. E é isso que torna essas descobertas tão fascinantes. Cada exoplaneta detectado pelo Kepler é uma pista, um pedacinho de um quebra-cabeça gigantesco que a gente ainda está tentando montar. Muitos desses planetas estão a centenas, milhares de anos-luz de distância. A gente não vai conseguir mandar sondas para lá tão cedo, mas mesmo assim, só de saber que eles existem já muda completamente a nossa perspectiva, porque agora a gente sabe que o universo não é feito só de estrelas, ele é feito de mundos. E muitos desses mundos podem ser lares para formas de vida que a gente nem consegue imaginar ainda. Agora a gente entra num ponto que é talvez um dos mais empolgantes, mas ao mesmo tempo um dos mais delicados quando a gente fala de procurar vida fora da Terra. As bioassinaturas, porque assim, beleza, já achamos milhares de exoplanetas, já conseguimos identificar quais estão na zona habitável, já mapeamos alguns que são rochosos, tem tamanho parecido com a Terra, mas e aí? Como é que a gente descobre se tem vida mesmo nesses lugares? Como é que a gente, daqui da Terra, consegue olhar para um planeta que está a dezenas ou centenas de anos-luz de distância e dizer, opa, ali tem alguma coisa respirando, metabolizando, liberando gás na atmosfera? A resposta é justamente esse conceito de bioassinatura. Bioassinatura é qualquer evidência que indique de forma razoável a presença de processos biológicos. E aqui a gente está falando de sinais químicos, físicos ou até mesmo espectrais que podem ser captados por telescópios e que não têm uma explicação fácil por processos puramente geológicos ou abióticos. O exemplo clássico é o oxigênio. Na Terra, a maior parte do oxigênio da atmosfera é produzida por organismos fotossintetizantes. Sem vida, o oxigênio não se manteria estável por tanto tempo na atmosfera. Ele reagiria com outros elementos e desapareceria.
Então, se você encontra um planeta com uma quantidade significativa de oxigênio na atmosfera, isso pode ser um forte indício de vida, embora não seja uma prova definitiva. E aí entra a parte mais complexa, porque nenhuma bioassinatura isolada é 100% conclusiva. Você pode ter metano, por exemplo, que é outro gás associado à atividade biológica aqui na Terra, mas que também pode ser produzido por processos geológicos como atividade vulcânica. Pode ter dióxido de carbono, que é comum em atmosferas, mas não significa necessariamente vida. Então, o segredo está na combinação dos elementos. Quando você encontra um conjunto de gases em desequilíbrio químico que não se sustentariam naturalmente sem uma reposição constante por algum tipo de processo, aí sim a coisa começa a ficar interessante. Por exemplo, na Terra, a coexistência de oxigênio e metano na atmosfera só é possível porque a vida mantém esse equilíbrio. Se você tirar a vida da equação, esses gases reagem entre si e desaparecem em pouco tempo. Então, se os telescópios detectarem essa mesma combinação em outro planeta, isso seria um baita sinal de que tem algo vivo ali mantendo esse desequilíbrio. E esse é um dos grandes objetivos de telescópios como o James Webb, analisar espectros de luz de atmosferas de exoplanetas durante o trânsito deles e tentar identificar esses padrões. Mas antes de chegar nisso, tem uma questão técnica fundamental. Como que a gente consegue observar a atmosfera de um planeta tão distante? E a resposta está na forma como a luz da estrela passa pelo planeta durante o trânsito. Quando o planeta passa na frente da estrela, uma parte da luz estelar atravessa a fina camada da atmosfera do planeta antes de chegar até nós. Essa luz, ao passar pela atmosfera, sofre absorções específicas dependendo das moléculas presentes ali. Cada molécula tem uma assinatura única no espectro, ou seja, ela absorve luz em comprimentos de onda específicos. Então, quando a luz chega até a gente, com alguns desses comprimentos de onda faltando, os cientistas conseguem saber o que tem ali naquela atmosfera. É um processo extremamente sutil, cara. Requer uma precisão absurda, porque a diferença na luz é minúscula. Mas com os instrumentos certos dá para fazer. E aí, com base nesses espectros, dá para identificar gases como vapor d'água, metano, dióxido de carbono, oxigênio, ozônio, entre outros. E cada um desses elementos, dependendo da quantidade e da combinação com os outros, pode ser uma possível bioassinatura. Outro ponto que está começando a ganhar força é a detecção de partículas em suspensão, tipo aerossóis ou até mesmo pigmentos que podem ser associados a processos biológicos. Por exemplo, a clorofila tem uma assinatura espectral bem específica. Se algum dia a gente conseguir detectar algo parecido em outro planeta, isso pode ser um baita indicativo de atividade fotossintética. Claro que isso ainda está num nível bem teórico, porque requer tecnologias muito mais avançadas do que a gente tem hoje, mas a ideia está na mesa. Agora, uma coisa que precisa ser dita é que a astrobiologia não trabalha só com parece-vida. O pessoal é extremamente cauteloso, justamente para evitar falsas esperanças ou interpretações erradas. Um exemplo disso foi o caso recente da fosfina em Vênus. Em 2020, um grupo de cientistas anunciou que detectou fosfina nas nuvens de Vênus. E a fosfina, aqui na Terra, é um gás associado à vida anaeróbica. Só que logo depois, outros grupos começaram a contestar a detecção, dizendo que os dados estavam mal interpretados, que podia ser ruído, erro de calibração ou até mesmo outra substância confundida com fosfina. Ou seja, mesmo que a gente ache algo que parece uma bioassinatura, o trabalho de verificação é longo e cheio de incertezas. É por isso que o pessoal defende cada vez mais o conceito de múltiplas linhas de evidência. Não basta achar um gás isolado, tem que ter contexto, tem que saber a temperatura do planeta, a composição da superfície, a idade do sistema, o tipo de estrela, o histórico de atividade geológica. Tudo isso influencia na interpretação dos dados. Uma bioassinatura só faz sentido se estiver dentro de um quadro coerente, que não possa ser explicado de forma convincente por processos não biológicos. E não é só a química que entra nisso. Padrões de variação na atmosfera ao longo do tempo também podem indicar atividade biológica. Por exemplo, se um gás aparece e depois some, ou se a proporção entre certos elementos muda com as estações,
Isso pode ser sinal de ciclos ativos, como os que a gente vê aqui na Terra com o ciclo do carbono ou o ciclo do oxigênio. Esses padrões temporais são mais difíceis de detectar, mas podem ser extremamente reveladores. Além disso, outra ideia que vem ganhando espaço é procurar por bioassinaturas em planetas que orbitam estrelas do tipo anã vermelha. Como essas estrelas são muito comuns e seus planetas estão bem próximos delas, é mais fácil fazer observações detalhadas. Mas, como elas também são mais ativas, com mais radiação ultravioleta, isso pode influenciar a composição atmosférica. Por exemplo, o UV pode quebrar moléculas e criar falsos positivos, simulando bioassinaturas onde na verdade não tem vida nenhuma. Então tem que analisar com muito cuidado. E tem ainda a possibilidade de bioassinaturas que a gente nem conhece, porque tudo que a gente procura hoje é baseado no nosso exemplo de vida, que é a vida terrestre, mas se a vida em outros planetas seguir caminhos diferentes, com bioquímicas alternativas, talvez ela produza gases ou sinais que a gente não reconhece como indicadores biológicos. Isso abre espaço para uma abordagem mais ampla, mais exploratória, onde a gente tenta identificar qualquer coisa que pareça fora do padrão, que indique desequilíbrios inesperados ou comportamentos atmosféricos anômalos. Por isso que cada novo telescópio que é lançado aumenta muito as nossas chances. O James Webb, por exemplo, já começou a entregar dados preciosos. Ele tem uma sensibilidade absurda para analisar atmosferas de exoplanetas, especialmente aqueles em trânsito. E com o tempo, a gente vai conseguindo montar uma base de dados mais robusta com vários planetas analisados para poder fazer comparações, entender o que é comum e o que é exceção. Isso vai ajudando a refinar os critérios, a entender melhor o que pode ou não ser interpretado como sinal de vida. E outra coisa importante é a colaboração entre áreas. A astrobiologia não é só astronomia, envolve biologia, química, geologia, ciência dos materiais, climatologia, física, tudo ao mesmo tempo. Porque entender um planeta como sistema, ainda mais um planeta que está a anos-luz de distância, exige um esforço multidisciplinar. A gente precisa simular atmosferas em laboratório, modelar interações químicas em computadores, observar padrões na Terra e aplicar esse conhecimento para outros mundos. E uma ideia que está começando a ganhar espaço é a das chamadas bioassinaturas tecnológicas, ou tecnosignatures, ou seja, sinais de atividade inteligente, como poluentes industriais, luzes artificiais, satélites em órbita, estruturas gigantescas que possam interferir na luz da estrela. Tudo isso também pode ser detectado, em tese, por análise espectral. Imagina só encontrar clorofluorcarbonetos em outro planeta, substâncias que só existem por causa da indústria. Isso seria um indício não só de vida, mas de civilização avançada. Claro que isso é um cenário ainda muito distante, mas não dá para descartar. Então, resumindo, a detecção de bioassinaturas é um dos maiores desafios da astrobiologia hoje. A gente já tem a teoria, já tem os instrumentos começando a chegar no nível necessário e a gente já sabe o que procurar dentro das nossas limitações. O próximo grande passo vai ser encontrar sinais claros, inequívocos, de desequilíbrios atmosféricos que não podem ser explicados por processos puramente naturais. E aí sim, cara, a gente vai estar mais perto do que nunca de responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos? O paradoxo de Fermi é uma daquelas ideias que incomodam profundamente, porque ele joga uma luz em cima de uma contradição que parece óbvia, mas que até hoje ninguém conseguiu explicar de verdade. É aquele lance de que, se o universo é tão grande, tão velho e cheio de estrelas e planetas, por que a gente nunca detectou nenhum sinal claro de vida inteligente além da Terra? Por que ninguém apareceu, ninguém respondeu, ninguém sequer deixou um bilhete cósmico para a gente achar? E aí, cara, você começa a pensar e percebe que o silêncio do cosmos é ensurdecedor. É um silêncio que grita. E isso deixa muita gente desconfortável. O nome vem do físico Enrico Fermi, que teria feito a famosa pergunta: onde estão todos? Durante uma conversa informal com colegas em 1950, não era um debate técnico, era mais uma observação de bom senso, do tipo: se civilizações alienígenas são comuns, então por que a gente não vê nenhuma evidência delas? A galáxia tem mais de 13 bilhões de anos.
Mesmo que uma civilização levasse só alguns milhões de anos para se espalhar, isso seria como um piscar de olhos na escala cósmica. Elas já deveriam estar por aqui. E, no entanto, nada. A galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas, muitas delas com planetas. Com base nos dados mais recentes, estima-se que existam bilhões de planetas na zona habitável, alguns deles muito mais antigos que a Terra. Se a vida surgiu aqui em poucos bilhões de anos, é razoável imaginar que isso possa ter acontecido antes em outros lugares. E se a vida tem o potencial de evoluir para a inteligência, como aconteceu conosco, então civilizações tecnológicas deveriam ser relativamente comuns. E aí vem o paradoxo. Se tudo isso é verdade, por que não há sinal algum? E não é só não ter sinal, tá? É a ausência total de evidência observável. Nenhuma nave, nenhum satélite alienígena, nenhuma transmissão clara, nenhuma alteração astronômica óbvia provocada por engenharia em escala estelar. Não há megaconstruções visíveis, como esferas de Dyson, nenhum padrão na luz das estrelas que indique atividade artificial, nenhuma assinatura de tecnologia avançada. E isso é bizarro, porque se essas civilizações existissem e tivessem interesse em explorar ou mesmo modificar o ambiente ao redor, a gente já deveria ter notado alguma coisa. Então, para tentar explicar esse silêncio todo, surgiram várias hipóteses, tem de tudo. Desde explicações otimistas, dizendo que a gente ainda está muito no começo e que as tecnologias atuais são limitadas, até as mais pessimistas, que sugerem que talvez a vida inteligente esteja fadada à autodestruição e que todas as civilizações acabam antes de conseguir se comunicar com o resto do universo. Uma das ideias mais debatidas é o chamado Grande Filtro. O Grande Filtro é um conceito que tenta explicar por que a gente não vê sinais de outras civilizações. A ideia é que, em algum ponto entre o surgimento da vida e a conquista interestelar, existe uma barreira quase intransponível, uma espécie de obstáculo natural que a maioria das formas de vida não consegue superar. Pode ser algo no início do processo, como a própria origem da vida, que seria extremamente rara, ou pode estar mais à frente, como o surgimento da inteligência, ou ainda a capacidade de manter uma civilização tecnológica por tempo suficiente para explorar o espaço. E o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é o seguinte: se o Grande Filtro está atrás da gente, ou seja, se o difícil mesmo é surgir vida ou surgir inteligência, então talvez a gente seja realmente especial, um acaso estatístico raro. Mas se o Grande Filtro estiver à nossa frente, ou seja, se a barreira for manter uma civilização por muito tempo, então, meu amigo, talvez a gente esteja indo direto para o abismo e nem saiba. É como se o destino de toda civilização fosse se autodestruir, e a gente ainda não tivesse percebido isso. Outra explicação possível para o paradoxo de Fermi é que as civilizações avançadas não querem ser detectadas. Essa é a chamada hipótese do zoológico. Imagina que a Terra é tipo uma reserva natural, e as civilizações mais antigas estão nos observando de longe, sem interferir, esperando que a gente evolua por conta própria. A ideia é que elas seguem algum tipo de ética cósmica de não intervenção, como se a gente fosse uma espécie em estudo. Parece meio ficção científica, mas tem gente séria que considera isso uma possibilidade real. E, convenhamos, se uma civilização tem milhões de anos de avanço tecnológico, esconder a própria existência de uma espécie primitiva como a nossa não deve ser nem um pouco difícil. Tem também a hipótese da floresta escura, essa aí é mais sombria. Imagina o universo como uma floresta silenciosa e escura, onde cada civilização é um caçador escondido entre as árvores. Ninguém faz barulho, ninguém acende luz, porque qualquer sinal pode atrair a atenção de algo mais forte, mais agressivo, que pode te destruir. Nesse cenário, o silêncio do universo não é ausência de vida, mas um silêncio deliberado, baseado no medo. Todo mundo está quieto porque sabe que fazer barulho pode significar o fim. E aí talvez a gente esteja sendo ingênuo ao tentar se comunicar, ao enviar sinais para o espaço, como o Arecibo fez lá em 1974. Talvez a gente esteja gritando numa floresta cheia de predadores. Outra possibilidade é que a gente simplesmente não esteja olhando direito. Pode ser que os sinais estejam aí, mas a gente ainda não tenha tecnologia para detectá-los, ou que eles sejam tão diferentes do que a gente espera, que passam batidos.
Talvez civilizações avançadas não usem ondas de rádio. Talvez se comuniquem por meios que a gente ainda nem concebeu, como partículas exóticas, campos quânticos ou mesmo manipulação da estrutura do espaço-tempo. Se a gente está procurando no espectro errado, nunca vai encontrar nada. E também tem a possibilidade de que as civilizações tecnológicas passem por um período curto de transmissões detectáveis. Aqui na Terra, por exemplo, faz menos de 100 anos que começamos a emitir sinais potentes para o espaço. E hoje em dia, com tecnologias mais eficientes, menos energia desperdiçada no espaço. Ou seja, mesmo a nossa civilização, que é emissora, está se tornando mais silenciosa. Isso pode acontecer com qualquer outra. O tempo em que uma civilização é detectável pode ser muito curto em relação à idade da galáxia. Isso reduz enormemente as chances de duas civilizações se encontrarem. Outro ponto que não dá para ignorar é a questão da distância. Mesmo que exista uma civilização a 1000 anos-luz de distância, qualquer sinal que ela emita vai demorar 1000 anos para chegar até a gente. E, se a resposta for enviada, são mais 1000 anos para voltar. Estamos falando de conversas que durariam milênios. Isso sem contar a possibilidade de que quando o sinal chegar, aquela civilização já nem exista mais. Então, além de tudo, tem um fator temporal complicadíssimo. A galáxia é grande demais e as civilizações podem surgir e desaparecer sem nunca se cruzarem. E se no final das contas a vida inteligente for extremamente rara mesmo, pode ser que a vida até surja com certa frequência, mas que a inteligência seja um acidente evolutivo raro, algo que depende de uma sequência de eventos improváveis. Talvez nós sejamos a exceção, o ponto fora da curva. E aí, nesse caso, o silêncio do universo seria exatamente o esperado. A gente estaria sozinho não por má vontade do cosmos, mas porque somos um fenômeno raro demais para se repetir com facilidade. Tem também quem defenda que a gente já foi visitado, mas não percebeu, ou que as evidências estão aí e foram mal interpretadas, escondidas, ou simplesmente descartadas por parecerem absurdas demais. Essa é uma vertente mais especulativa, claro, mas que volta e meia aparece quando se fala de anomalias históricas, objetos fora de lugar ou até eventos inexplicáveis do ponto de vista tecnológico em registros antigos. Não dá para provar, mas também não dá para negar de forma definitiva. E, por mais que a gente não tenha respostas concretas, o paradoxo de Fermi continua sendo uma das perguntas mais instigantes da ciência moderna, porque ele não é só sobre alienígenas, ele é sobre a gente. Ele nos obriga a olhar para a nossa própria civilização e perguntar o que estamos fazendo, quanto tempo vamos durar, o que estamos construindo. Estamos caminhando para nos tornar uma civilização do tipo que o paradoxo tenta entender, ou vamos desaparecer antes mesmo de sermos notados? É uma reflexão sobre o nosso lugar no universo, mas também sobre o nosso destino. No fim das contas, a única certeza que a gente tem é o silêncio. A imensidão do universo, repleta de estrelas e planetas, permanece muda, e esse silêncio, mais do que qualquer barulho, nos faz pensar. Pode ser que ele signifique ausência, pode ser que seja estratégia, pode ser que seja medo ou simplesmente desinteresse, mas ele está lá, constante. E cada nova descoberta de planeta, cada avanço tecnológico, cada tentativa de escuta só reforça essa ausência de resposta. O paradoxo de Fermi segue em aberto, desafiando nossa lógica, nossa ciência e, acima de tudo, nossa paciência. Porque talvez a pergunta não seja só onde estão todos. Talvez a pergunta seja, será que estamos prontos para ouvir a resposta? Quando a gente fala de procurar vida fora da Terra, não tem como deixar de lado as missões espaciais que estão sendo enviadas justamente com esse objetivo, né? E aqui entra um trio de peso, James Webb, TESS e o velho conhecido Hubble. Cada um deles tem um papel fundamental nessa busca. Cada um com suas especialidades, seus instrumentos e suas limitações, mas todos caminhando na mesma direção, tentar entender se existe vida em outros mundos. E o que é mais legal é que a gente está vivendo esse momento agora, cara, vendo tudo isso acontecer em tempo real, com dados sendo coletados, analisados, publicados. Não é mais especulação pura,
é investigação científica de altíssimo nível, começando pelo TESS, que é o Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ele foi lançado em 2018 com uma missão bem específica: encontrar exoplanetas ao redor de estrelas relativamente próximas da Terra. A ideia é diferente do que o Kepler fez. O Kepler olhava para uma região fixa do céu, tentando detectar trânsitos de planetas bem distantes. Já o TESS faz uma varredura quase completa do céu, observando setores por setor, focando em estrelas brilhantes que estão mais perto da gente. Isso tem uma grande vantagem: planetas ao redor de estrelas próximas são muito mais fáceis de estudar em detalhe depois. Ou seja, o TESS é como um caçador de alvos, ele identifica os mundos promissores para que telescópios mais potentes possam ir lá e examinar com calma. O método que o TESS usa é o mesmo do Kepler, o método de trânsito. Ele detecta pequenas quedas de brilho na luz das estrelas quando um planeta passa na frente. A partir disso, dá para saber o tamanho do planeta e a sua órbita. Em alguns casos, com dados adicionais, dá até para estimar a densidade e inferir se ele é rochoso, gasoso ou algo intermediário. E como o TESS observa estrelas mais brilhantes, os sinais que ele capta são mais limpos, com menos ruído, o que facilita o trabalho dos outros observatórios. E é aí que entra o James Webb. E esse sim é o peso pesado da vez. Lançado em dezembro de 2021, o James Webb é o telescópio espacial mais avançado já construído pela humanidade. Ele opera principalmente no infravermelho, o que permite observar coisas que o Hubble simplesmente não consegue. O infravermelho é essencial para estudar atmosferas de exoplanetas, porque muitos dos gases que interessam para a astrobiologia, como vapor d'água, metano, dióxido de carbono e até ozônio, têm assinaturas nesse comprimento de onda. Então o James Webb chegou justamente para preencher essa lacuna. Uma das grandes promessas do James Webb é a espectroscopia de trânsito. Lembra daquela técnica em que a luz da estrela passa pela atmosfera do planeta durante o trânsito? Pois é, o Webb é mestre nisso. Ele tem instrumentos sensíveis o suficiente para detectar pequenas variações no espectro da luz, permitindo identificar quais moléculas estão presentes na atmosfera. Isso é fundamental para buscar bioassinaturas, porque se a gente encontrar, por exemplo, metano e oxigênio coexistindo na atmosfera de um planeta rochoso na zona habitável, isso pode ser um indicativo fortíssimo de processos biológicos ativos. E o que é impressionante é que o James Webb já começou a entregar resultados. Em pouco tempo de operação, ele analisou atmosferas de vários exoplanetas, inclusive alguns superterras e mini-Netunos. Claro que, por enquanto, a maioria desses planetas ainda não são exatamente Terra 2, mas só o fato da gente conseguir medir a composição atmosférica deles já é uma conquista absurda. A precisão dos dados é tão grande que dá para detectar até nuvens e possíveis neblinas em mundos a centenas de anos-luz de distância. Isso abre um novo capítulo na astrobiologia, porque agora a gente pode realmente começar a comparar mundos, entender padrões, classificar planetas por tipo de atmosfera, temperatura, pressão. É como se estivéssemos montando um catálogo de possíveis lares para a vida. E mesmo com toda essa empolgação em torno do Webb, não dá para esquecer do Hubble. Ele é mais antigo, foi lançado em 1990, mas ainda está operando firme e forte. E mesmo não sendo tão sensível quanto o Webb no infravermelho, o Hubble já vinha fazendo estudos de atmosferas de exoplanetas muito antes. Ele conseguiu, por exemplo, detectar vapor d'água em atmosferas de planetas gigantes e identificar estruturas como cinturões de radiação e exosferas. E como ele observa no ultravioleta e no visível, ele complementa muito bem as observações do Webb, que atua em outro espectro. O Hubble também é ótimo para estudar a atividade das estrelas, o que é super importante quando a gente está falando de habitabilidade. Porque uma estrela muito ativa, que emite muita radiação ultravioleta ou que tem muitas erupções, pode afetar diretamente a atmosfera dos planetas ao seu redor. Pode destruir a camada de ozônio, arrancar moléculas da atmosfera, enfim, comprometer qualquer chance de vida por ali. Então entender a estrela é tão importante quanto entender o planeta, e o Hubble tem ajudado bastante nesse sentido. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que esses telescópios não funcionam sozinhos. Eles fazem parte de um ecossistema de observação.
O TESS encontra os planetas, o Webb analisa as atmosferas, o Hubble complementa com dados estelares e espectros em outras faixas, e ainda tem os telescópios terrestres que fazem um acompanhamento contínuo, tipo os do Observatório Europeu do Sul, ESO, no Chile, e outros espalhados pelo mundo. Cada um pega uma parte da informação e quando junta tudo a imagem começa a fazer sentido. E essa sinergia vai crescer ainda mais com as futuras missões que estão por vir. Já tem gente trabalhando no projeto do telescópio Roman, que deve ser lançado nos próximos anos, e vai ajudar a identificar ainda mais exoplanetas, principalmente aqueles que o TESS talvez não consiga detectar. Também tem planos para telescópios que vão usar técnicas de ocultação estelar com coronógrafos, permitindo observar diretamente a luz refletida por planetas, o que seria um salto gigantesco, porque permitiria ver imagens reais de exoplanetas ao invés de só inferir dados. Outra coisa que os cientistas estão explorando é o estudo dos chamados exoplanetas extremos. São mundos que estão longe da zona habitável, com temperaturas absurdas, composições exóticas, órbitas esticadas, tudo fora do padrão. E por que isso é importante? Porque entender os extremos ajuda a entender os limites. Quando você conhece os ambientes mais inóspitos que ainda conseguem manter uma atmosfera ou que têm dinâmicas climáticas bizarras, você começa a ampliar sua noção do que é possível. E isso, por tabela, ajuda a refinar o que a gente procura quando quer achar vida. Por exemplo, teve um planeta observado pelo James Webb recentemente que tinha uma atmosfera rica em dióxido de carbono e sinais de nuvens feitas de minerais, tipo silicato. Um planeta onde chove vidro, literalmente. Esse tipo de dado parece que não tem nada a ver com vida, mas na verdade ajuda a testar modelos atmosféricos, entender como moléculas se comportam em diferentes pressões e temperaturas, e isso é essencial quando a gente for analisar planetas mais parecidos com a Terra. E tem também o papel das missões passadas que ajudaram a preparar esse terreno todo. Missões como o Spitzer, que operava no infravermelho e já fazia espectroscopia de exoplanetas antes mesmo do James Webb existir. Ou o próprio Kepler, que, apesar de já aposentado, deixou um legado gigantesco de candidatos a exoplanetas que até hoje estão sendo confirmados, estudados e categorizados. Todo esse conhecimento acumulado está sendo usado agora, nesse momento, para guiar as observações mais sofisticadas. Então, olha só que loucura. Em poucos anos, a gente saiu de uma era onde nem se sabia se outros planetas existiam, para um cenário onde a gente não só sabe que eles existem, mas está começando a conhecer a química da atmosfera deles. E o mais louco, tudo isso feito a partir da Terra ou da órbita da Terra, com instrumentos que nem tocam nesses planetas. Só analisando a luz, só observando padrões, a precisão disso é absurda. E quanto mais o tempo passa, mais próximos a gente está de encontrar uma bioassinatura clara. E mesmo que ainda demore, o que está sendo feito agora já mudou o jeito como a gente vê o universo. Não é mais uma coisa distante, cheia de pontos de luz que não tem significado. Cada ponto, cada estrela é potencialmente um sistema planetário. E cada planeta desses pode ser um mundo com montanhas, oceanos, atmosferas, climas, talvez até formas de vida. E a única coisa que separa a gente desse conhecimento é o tempo, porque a tecnologia já está aí. E ela está só começando. Se tem um lugar no sistema solar que faz os cientistas coçarem a cabeça de curiosidade, ficarem com aquele brilho nos olhos, esse lugar é a Lua Europa de Júpiter. Cara, pensa numa bolinha de gelo com um oceano inteiro escondido por baixo. Um oceano, tá? Não é um laguinho, não é uma poça, é um oceano global, com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos, e isso tudo debaixo de uma crosta congelada que pode ter entre 10 e 30 quilômetros de espessura. Aí você junta isso com o fato de que esse oceano é aquecido por forças de maré causadas por Júpiter e por outras luas que ficam puxando e comprimindo Europa constantemente, e você começa a ter um ambiente onde, apesar de não ter luz solar, pode ter energia suficiente para sustentar a vida. E aí a coisa fica interessante de verdade, porque se tem água líquida, se tem energia, se tem compostos orgânicos, que a gente já detectou em parte da superfície, então, teoricamente, pode ter vida ali. A ideia é que talvez existam ali formas de vida similares às que a gente encontra
nas fontes hidrotermais do fundo do oceano aqui na Terra. Sabe aquelas sendas no leito marinho onde sai água super quente, rica em minerais e que tem ecossistemas inteiros em volta, com bactérias quimiosintéticas, vermes tubulares, camarões esquisitos e tudo mais? Pois é, algo semelhante pode estar acontecendo no fundo do oceano de Europa. Um tipo de vida que não depende da luz do Sol, mas sim da química e do calor vindo do interior da Lua. A superfície de Europa é toda rachada, marcada por sulcos, fraturas e manchas avermelhadas. Isso é um indicativo forte de que há uma dinâmica acontecendo por baixo do gelo. Em alguns pontos, parece até que material do oceano foi empurrado para cima, ou que a crosta congelada se abriu e depois voltou a se fechar. Isso sugere que existe uma troca entre o oceano interno e a superfície. E essa troca é fundamental, porque se o material do fundo está subindo, pode trazer junto assinaturas químicas, compostos que talvez tenham origem biológica ou pelo menos que sirvam como pistas. Agora, claro, tudo isso é teoria por enquanto. A gente nunca perfurou o gelo de Europa, nunca mandou uma sonda lá para descer até o oceano e colher amostras. Mas isso está para mudar. Tem uma missão programada chamada Europa Clipper que está sendo desenvolvida pela NASA com lançamento previsto para meados da década de 2030. E essa missão vai ser um divisor de águas sem trocadilho. Ela não vai pousar, mas vai orbitar Júpiter e fazer vários sobrevoos bem próximos de Europa, equipadíssima com instrumentos de alta precisão. Vai ter radar para penetrar o gelo e mapear a estrutura interna, espectrômetros para analisar a composição da superfície, câmeras de altíssima resolução, magnetômetros e muito mais. O objetivo do Europa Clipper é entender a espessura do gelo, confirmar a profundidade do oceano, identificar possíveis pontos de pluma, que são jatos de água que escapam do interior para o espaço e, principalmente, buscar sinais de habitabilidade. Não necessariamente sinais de vida diretamente, mas tudo aquilo que possa dizer se o ambiente ali é mesmo favorável, porque antes de procurar vida, a gente precisa garantir que aquele lugar pode de fato sustentar alguma forma biológica. Esses jatos de água que eu mencionei são uma das maiores esperanças da missão. Já teve indícios de que a Europa lança plumas de água para o espaço similares ao que acontece em Encelados, uma lua de Saturno que a gente vai falar depois. Se isso for confirmado, e se a sonda conseguir sobrevoar esses jatos no momento certo, ela pode colher amostras diretas do oceano sem nem precisar furar o gelo. Isso é uma oportunidade única, porque permite acessar o conteúdo do oceano de forma relativamente fácil e sem o risco de contaminação que uma missão de aterrissagem poderia trazer. E essa preocupação com contaminação não é exagero, não. Existe um protocolo rigoroso para evitar levar micro-organismos da Terra para outros corpos celestes, justamente para não comprometer a integridade científica do lugar. Imagina só se a gente detecta uma bactéria em Europa e depois descobre que ela veio na carona da sonda. Ia ser o maior balde de água fria da história da astrobiologia. Então todo equipamento tem que ser esterilizado num nível quase absoluto, o que é um baita desafio tecnológico. E se um dia for realizada uma missão de pouso, talvez até perfuração, esse cuidado vai ter que ser ainda maior. Agora, por que a Europa chama tanto atenção, mesmo sendo só uma lua, e nem tão grande assim? É porque ela reúne os 3 principais requisitos que a astrobiologia considera essenciais para a vida, como a gente conhece: água líquida, fonte de energia e compostos químicos orgânicos. E o mais doido é que isso tudo está lá, aparentemente, de forma abundante. A água está no oceano, a energia vem do aquecimento de maré, e quanto aos compostos orgânicos, as manchas avermelhadas da superfície podem conter sais e materiais complexos que vieram do interior ou até foram depositados por micrometeoritos. E aí a gente entra numa outra questão interessante. Mesmo que não exista vida em Europa, o simples fato de existir um oceano subterrâneo aquecido e estável por bilhões de anos já muda completamente a nossa noção de onde a vida pode surgir. A gente sempre associou vida com a superfície, com luz solar, com a atmosfera, mas a Europa mostra que talvez a vida esteja escondida, protegida sob quilômetros de gelo, num ambiente que, aos nossos olhos, parece inóspito, mas que na verdade pode estar fervilhando de atividade biológica, ainda que microscópica. E se existir vida lá, pode ser completamente diferente do que a gente conhece.
pode ter uma bioquímica diferente, pode ter formas baseadas em processos que a gente ainda nem entende direito, ou pode ser surpreendentemente parecida com micro-organismos que lembram as bactérias da Terra. Isso levantaria até a hipótese de panspermia, né? A ideia de que a vida poderia ter se espalhado entre os corpos do sistema solar, talvez levada por meteoritos, impactos, ou até durante os primeiros bilhões de anos, quando tudo estava mais caótico. Vai saber se a vida começou aqui e foi parar lá, ou vice-versa, não dá para descartar nada. Outro detalhe é que o campo magnético de Júpiter influencia muito em Europa. Ele interage com a superfície da Lua e pode induzir campos magnéticos secundários que ajudam a confirmar a presença de um oceano salgado. Isso foi detectado pela sonda Galileu nos anos 90. Esse campo magnético também gera um ambiente bem hostil na superfície, com radiação altíssima. Isso significa que qualquer vida em Europa teria que estar escondida embaixo do gelo, protegida dessa radiação toda. Mas, ao mesmo tempo, essa radiação pode quebrar moléculas na superfície e criar compostos que, se forem puxados de volta para o oceano, podem servir de alimento para formas de vida subterrâneas. E tem gente pensando ainda mais longe, planejando missões futuras que possam, sim, pousar em Europa, derreter o gelo e descer um robô até o oceano. Imagina isso, um submarino autônomo mergulhando num oceano alienígena sem saber o que vai encontrar. Esse é um dos maiores sonhos da exploração espacial. Embora ainda esteja distante, já tem conceitos sendo estudados, simulações feitas, testes em ambientes extremos aqui na Terra. É o tipo de missão que pode mudar tudo, mas, por enquanto, o próximo passo é o Europa Clipper. E mesmo sem pousar, essa missão já pode responder perguntas fundamentais. Qual é a espessura real da crosta de gelo? Onde estão os pontos mais finos? Existem realmente jatos ativos? Qual é a composição da superfície? Tem material orgânico acessível? Tem indícios de interação entre a superfície e o oceano? Todas essas questões, se respondidas, vão nos dizer se vale a pena investir em missões ainda mais ousadas. E tudo isso sem sair da órbita de Júpiter. Então, cara, Europa é talvez o lugar mais promissor do sistema solar para encontrar vida fora da Terra. Não porque seja parecido com a Terra, mas justamente porque é diferente. Porque mostra que a vida pode existir em lugares inesperados, escondida, protegida e talvez até em silêncio absoluto. A gente pode estar diante de um mundo habitado e nem precisa ir para outro sistema estelar para investigar. Está logo ali orbitando o maior planeta do sistema solar, esperando que a gente finalmente chegue para espiar por baixo do gelo. Se tem um outro lugar no sistema solar que faz a cabeça dos cientistas ferver com a possibilidade de vida, esse lugar é Enceladus, a pequena lua de Saturno. E olha só que loucura, porque a gente está falando de um mundo que nem é do tamanho de uma cidade grande, tá? Ela tem cerca de 500 quilômetros de diâmetro, ou seja, caberia inteirinha dentro do estado de São Paulo com folga. E mesmo assim é uma das candidatas mais promissoras para abrigar vida extraterrestre, tudo isso por causa de algo que ninguém esperava encontrar lá. Jatos de água saindo direto do seu polo sul, sendo lançados para o espaço a uma velocidade absurda, formando uma espécie de fonte cósmica constante. E o mais surpreendente é que dentro desses jatos foi detectada água líquida, sais, compostos orgânicos complexos e até pequenas partículas de sílica que só se formam em ambientes com temperaturas elevadas e interação com rochas. A primeira pista de que tinha algo estranho em Enceladus veio com a missão Cassini. A Cassini foi uma sonda que ficou por anos orbitando Saturno e quando passou perto de Enceladus, ela notou que havia uma pluma, tipo um spray gigante, saindo da região do polo sul da Lua. Aí, quando os instrumentos da sonda começaram a analisar o que tinha dentro desse material, veio a surpresa. Era água, água salgada. Água que vinha de um oceano subterrâneo. E não era só isso. Os dados mostravam presença de compostos orgânicos, metano, dióxido de carbono e outros elementos que aqui na Terra estão diretamente associados à vida. Isso mudou tudo. O mais impressionante é que esses jatos permitiram uma coisa que, em termos de astrobiologia, é um presente. A Cassini não precisou perfurar gelo, nem pousar, nem fazer escavação. Ela simplesmente passou voando por dentro dos jatos e conseguiu coletar amostras diretas desse oceano escondido. Isso é como se você tivesse a chance de estudar
às profundezas do mar sem precisar descer um submarino, só esperando a água espirrar para cima. E isso é valiosíssimo, porque significa que a gente pode estudar um oceano alienígena com relativa facilidade, sem os mesmos desafios extremos de, por exemplo, perfurar o gelo de Europa. E por que isso é tão importante? Porque para a vida como a gente conhece surgir e se manter, ela precisa de 3 ingredientes básicos: água líquida, fontes de energia e compostos orgânicos. E Encélados parece ter os 3. A água está ali, sendo lançada no espaço. Os compostos orgânicos também. E quanto à energia, bem, ela vem de dentro. A Lua é constantemente comprimida e esticada pela força gravitacional de Saturno num processo chamado aquecimento de maré. Esse processo aquece o interior da Lua, mantendo o oceano em estado líquido, mesmo tão longe do Sol. E a presença de sílica no jato sugere que a água do oceano está interagindo com o núcleo rochoso da Lua num ambiente quente e químico muito parecido com as fontes hidrotermais do fundo do oceano terrestre. E essas fontes aqui na Terra são cheias de vida. Agora, isso não significa que Encélados tem peixes nadando lá embaixo, tá? O que se espera, caso exista vida por lá, é algo bem simples, tipo micro-organismos. Mas mesmo isso já seria uma descoberta revolucionária, porque significaria que a vida não é exclusiva da Terra. Significaria que, mesmo em um ambiente sem luz solar, envolto em gelo, num lugar gelado do sistema solar, a vida encontrou um jeito de surgir, de se adaptar, de se manter ativa. Isso reescreveria completamente os nossos livros de biologia, astrofísica, química e até filosofia. E o metano detectado nos jatos? Bom, aí entra outra discussão pesada. Por quê? Metano pode ser produzido por processos biológicos, como a atividade de arqueias metanogênicas, que são micro-organismos super resistentes aqui na Terra. Mas também pode vir de processos geológicos, como a serpentinização, onde a água interage com certos minerais. Então, de novo, não dá para bater o martelo só com essa evidência. O lance é que a proporção de metano, a constância dele, a forma como ele aparece nos jatos, tudo isso leva alguns cientistas a cogitarem que pode sim haver um processo biológico ali. Mas, claro, ainda falta muita análise. Depois que a Cassini terminou sua missão, em 2017, mergulhando na atmosfera de Saturno, num final épico, ficou esse gosto de quero mais no ar, porque a Cassini fez descobertas demais em Encélados, mas não foi projetada para buscar vida. Ela não tinha instrumentos específicos para detectar biomarcadores, nem para identificar moléculas com precisão biológica. Ela viu sinais promissores, mas faltou aquela lupa, aquela sonda que vá com o objetivo claro de responder à pergunta: existe vida ali ou não? E é por isso que vários projetos têm sido propostos desde então. Tem ideia de enviar uma nova missão orbitadora, tem proposta de lander, tem conceito de sonda que passaria de novo pelos jatos, mas agora equipada com espectrômetros de massa ultra precisos, capaz de detectar aminoácidos, lipídios, cadeias complexas de carbono, porque é isso que a gente precisa agora. A amostra está ali voando no espaço, literalmente. Só falta alguém lá com sensores certos e confirmar se o que tem ali são apenas moléculas orgânicas simples ou se tem algo que só pode ter sido formado por processos biológicos. Encélados virou, assim, uma espécie de sonho da exploração espacial. Ele tem o que muita gente chama de habitabilidade acessível, porque é um corpo pequeno, de baixa gravidade, o que facilita o envio de sondas. E os jatos de água eliminam a necessidade de perfuração, o que torna a missão menos complexa do ponto de vista técnico. Além disso, o material do jato se acumula nos anéis de Saturno, ou seja, a química do oceano de Encélado já está sendo espalhada pelo espaço em volta dele. Isso abre possibilidade de estudar até o ambiente ao redor e ver como ele é afetado por esse oceano ativo. E tem mais. As rachaduras de onde os jatos saem, conhecidas como listras de tigre, são regiões geologicamente jovens, ou seja, estão ativas, estão mudando e provavelmente são o ponto de conexão direta entre o oceano interno e o espaço exterior. Isso significa que Encelados não é um mundo morto, é um corpo dinâmico, com processos acontecendo agora, neste momento. E isso é ouro puro para a astrobiologia,
porque quanto mais ativo o ambiente, maior a chance de suportar reações químicas complexas e, por consequência, vida. Outro ponto interessante é que os modelos computacionais usados para entender o interior de Encélados indicam que seu oceano não é raso, ele é global, cobrindo toda a Lua, com profundidade, variando em função da espessura da crosta de gelo. E como ele está em contato direto com um núcleo rochoso, cheio de minerais, isso dá ao sistema um potencial gigantesco para ciclos geoquímicos, parecidos com os ciclos que a gente tem na Terra. Ou seja, é um sistema com ingredientes, energia e tempo, 3 fatores críticos para o surgimento da vida. E o mais curioso é que, por mais pequena e aparentemente simples que Encelados seja, ela pode acabar sendo o primeiro lugar fora da Terra onde a gente encontra vida. E se isso acontecer, vai ser um choque, porque a vida aqui levou bilhões de anos para evoluir até o ponto atual. Mas se a gente encontra vida lá, mesmo que seja microbiana, isso sugere que a vida não é algo raro ou difícil. Pelo contrário, pode ser inevitável, pode ser uma consequência natural quando as condições mínimas estão presentes. E isso mudaria completamente a forma como a gente olha para o universo. É por isso que, para muita gente, Encélados é o mundo mais empolgante do sistema solar hoje. Ele desafia as expectativas, quebra os modelos tradicionais e mostra que não é só em planetas grandes, com atmosfera e luz do Sol, que a vida pode acontecer. Às vezes, a vida está escondida em bolhas aquáticas, sob o gelo, isolada do espaço, protegida, silenciosa, mas viva, esperando que a gente descubra. E se a gente realmente encontrar algo ali, cara, a história da humanidade muda para sempre, porque nunca mais a gente vai poder dizer que está sozinho. Marte sempre foi um dos grandes alvos da curiosidade humana. Desde os primeiros olhares no telescópio até as sondas mais modernas que pousaram por lá, esse planeta vermelho tem provocado todo tipo de perguntas sobre vida fora da Terra. E por quê? Porque Marte, ao contrário de outros mundos mais extremos, como Vênus ou Mercúrio, é um planeta que já teve condições bem mais amigáveis no passado. Hoje ele é frio, seco, com uma atmosfera finíssima e sujeito à radiação cósmica pesada, mas nem sempre foi assim. E é justamente isso que chama tanto atenção. Marte já foi diferente. Já teve rios, lagos e provavelmente um oceano inteiro cobrindo parte do hemisfério norte. Isso muda tudo. A geologia marciana mostra sinais muito claros de atividade fluvial. Dá para ver canais antigos esculpidos, como se a água tivesse corrido ali por milhões de anos. Dá para ver deltas fósseis onde rios encontravam lagos. Dá para ver leitos secos que lembram demais os cursos de rios da Terra. E não é só visual, não é só formato. Os instrumentos das sondas que estão lá, tipo Curiosity e Perseverance, já analisaram rochas sedimentares com padrões típicos de deposição em água, com estratificação, com grãos arredondados, com minerais que só se formam em presença prolongada de água líquida. Isso significa que Marte, há bilhões de anos, tinha uma atmosfera mais densa, capaz de segurar calor e manter água líquida na superfície. Tinha clima, tinha ciclos de água, tinha potencial para abrigar vida. Não vida inteligente, claro, mas micro-organismos, bactérias, talvez até formas um pouco mais complexas. A questão é, se isso realmente aconteceu, por que essa vida teria desaparecido? Ou será que não desapareceu e está escondido em algum lugar, tipo debaixo do solo, protegida da radiação? A busca por respostas tem sido constante. O rover Curiosity, que está lá desde 2012, explorando a cratera Gale, já encontrou moléculas orgânicas preservadas em camadas de lama antigas. E não é pouca coisa não, foram compostos à base de carbono, enxofre, nitrogênio, ingredientes essenciais para a vida. Claro que a presença dessas moléculas não prova que havia vida, porque elas também podem ser formadas por processos abióticos, mas o contexto em que foram achadas em rochas sedimentares formadas em lagos antigos torna tudo mais intrigante. É como se Marte estivesse gritando que já foi habitável. E o Perseverance, que pousou em 2021, está numa missão ainda mais ambiciosa. Ele está explorando a cratera G0, que foi um lago há cerca de 3,5 bilhões de anos, e essa cratera tem um delta preservado, que é raríssimo. Um delta é o lugar onde um rio deságua, num lago ou oceano, depositando sedimentos de forma bem específica, criando camadas ricas em minerais e potencialmente fósseis. Sim,
fósseis. Porque se a vida existiu ali, é nesse tipo de lugar que ela poderia ter ficado registrada. E o Perseverance está ali para procurar justamente isso. Além disso, ele está coletando amostras que vão ser trazidas de volta para a Terra numa missão futura chamada Mars Sample Return. Pela primeira vez na história, a gente vai ter pedaços de Marte aqui nos nossos laboratórios. Isso vai permitir análises com uma precisão que nenhuma sonda consegue fazer lá. Vai dar para procurar isótopos específicos, estruturas microscópicas, assinaturas químicas que podem indicar processos biológicos antigos. É uma das maiores apostas da astrobiologia moderna. Agora, tem um outro dado curioso e muito polêmico que alimenta essa ideia de vida marciana: os meteoritos marcianos. Isso mesmo. Alguns meteoritos que caíram aqui na Terra vieram de Marte, eles foram ejetados do planeta por impactos violentos e viajaram pelo espaço até cair aqui. E em alguns desses meteoritos, como o famoso ALH 84001, foram encontradas estruturas microscópicas que lembram fósseis bacterianos. Além disso, também foram detectadas moléculas orgânicas e magnetita em formas que na Terra são produzidas por bactérias. Só que a comunidade científica nunca chegou a um consenso sobre isso. Muita gente diz que pode ser contaminação terrestre, outros que as estruturas são cristalizações naturais. Mas o debate segue, porque se for verdade, esses meteoritos seriam a prova de que a vida existiu em Marte e de alguma forma chegou até nós. Outra linha de investigação importante é o subsolo marciano. A superfície hoje é muito hostil para a vida como a gente conhece. A radiação é altíssima, a atmosfera é fina demais e a água líquida não consegue se manter estável. Mas, debaixo do solo, a história pode ser diferente. Modelos indicam que, a poucos metros de profundidade, a temperatura já é mais amena, a radiação é atenuada e pode haver gelo derretido formando ambientes úmidos. E nesses ambientes, a vida microbiana poderia sobreviver, talvez até hoje. Tanto que o próprio Perseverance tem instrumentos que investigam a subsuperfície. Ele não fura até grandes profundidades, mas consegue analisar camadas mais rasas em busca de compostos voláteis, minerais hidratados e outros indícios de atividade química recente. E se algum dia uma missão mais robusta conseguir perfurar vários metros, talvez a gente descubra vida escondida ali em colônias subterrâneas parecidas com aquelas bactérias que vivem em cavernas aqui na Terra, sem luz, se alimentando de minerais. Inclusive tem uma sonda europeia sendo planejada, a ExoMars, que seria equipada com uma broca capaz de furar até 2 metros de profundidade. Ela teve vários atrasos, problemas políticos e técnicos, mas se for lançada, vai complementar muito bem o trabalho dos rovers americanos. E cada nova sonda, cada novo dado, vai juntando mais peças nesse quebra-cabeça que é a história geológica e biológica de Marte. E se a vida existiu lá atrás, o que causou seu desaparecimento? A resposta pode estar ligada à perda do campo magnético de Marte. No passado, Marte tinha um núcleo mais ativo, que gerava um campo magnético global, como o da Terra. Esse campo protegia a atmosfera da ação do vento solar. Mas, em algum momento, por razões que ainda estão sendo estudadas, o núcleo esfriou, o campo magnético colapsou e a atmosfera começou a ser erodida pelo vento solar. Com o tempo, Marte foi perdendo sua proteção, sua água evaporou para o espaço ou se infiltrou no subsolo congelado, e a superfície se tornou o deserto gelado e radioativo que a gente vê hoje. Mas o fato de Marte ter sido habitável por centenas de milhões de anos é algo muito significativo. Dá tempo suficiente para a vida surgir, evoluir, se adaptar. E se a vida conseguiu fazer isso na Terra em condições semelhantes, por que não teria conseguido em Marte também? É essa simetria que alimenta a esperança de encontrar algum sinal de que não estamos sozinhos. E mais, se a gente encontrar vida em Marte, isso muda radicalmente a questão estatística. Porque aí, no mesmo sistema solar, teríamos 2 planetas onde a vida surgiu. Isso sugeriria que o universo todo pode estar repleto dela. E mesmo que a vida em Marte tenha desaparecido, ainda assim o estudo do planeta continua sendo essencial
para entender a própria Terra. Porque Marte é como uma cápsula do tempo, sem placas tectônicas ativas, sem erosão intensa, ele preserva registros antigos que aqui já teriam sido apagados. Estudar Marte é estudar o passado remoto da Terra. E mais, é testar tecnologias, preparar o caminho para uma eventual missão tripulada. Aliás, isso já está no radar das agências espaciais. A NASA, por exemplo, planeja mandar humanos para Marte a partir da década de 2030. E esses astronautas não vão só para explorar, eles vão perfurar, vão analisar rochas em tempo real, vão procurar vida, vão talvez encontrar fósseis. Uma missão humana em Marte pode ser o grande salto da astrobiologia. E não dá para esquecer da SpaceX, que está correndo por fora com seus planos ambiciosos de colonizar o planeta vermelho. Ainda é uma corrida longa, cheia de obstáculos, mas o caminho está sendo pavimentado. E tem outro ponto que vale mencionar. A descoberta de vida em Marte, mesmo que microbiana e extinta, levantaria uma série de questões éticas. Como a gente lidaria com esse conhecimento? Seria certo levar vida terrestre para lá, sabendo que talvez tenha existido vida nativa? E se a gente encontrar a vida atual, a gente tem o direito de interferir? São discussões que já estão acontecendo entre cientistas, filósofos, políticos, porque acredite, a descoberta de vida em Marte não vai ser só uma manchete de jornal, vai ser um divisor de águas na história da humanidade. E talvez uma nova responsabilidade, porque encontrar vida é só o começo. O que vem depois é o verdadeiro desafio. No fim, o universo não respondeu com um grito, mas com pistas sutis espalhadas entre estrelas, luas e atmosferas distantes. Cada descoberta nos aproxima não só de outros mundos, mas de entender quem realmente somos. Talvez a grande revelação não seja encontrar vida lá fora, mas despertar a nossa aqui dentro.